cinema. Hoje estamos aqui no nosso último episódio, estamos encerrando essa série sobre filmes sobre adolescência. Sempre que a gente encerra uma série, eu já fico meio com saudades, né? Hoje nós vamos comentar o filme As Virgens Suicidas. Nós começamos com um filme forte e vamos encerrar com um filme forte também. Estou aqui com nossos convidados, Rafael. E você ia falar outro nome de anjo, né? Eu ia falar Gabriel, olha só. Gabriel, um outro anjo, né, gente? Tá tudo ali também. Tudo ali. O Rafael, meu parceiro de sempre, que traz aqui um olhar assim mais crítico, mais técnico sobre o cinema para nós, né, Rafael? Obrigado, Fátima. É sempre um prazer estar aqui com você, conversando com você. Hoje com a Patrícia, com a Sandra, aprendendo sobre culinária, que é um universo que eu não domino tanto, mas é sempre um prazer estar com vocês aqui e falando de uma coisa que a gente gosta muito, que é cinema. É bem por isso que é temperos de cinema, né, Fátima? É verdade, né? Aqui é um temperos. E falar em temperos, a Sandra tinha que estar aqui com a gente, com né, certeza. Sandra? E eu, menina, você sabe que eu tive uma dificuldade tão grande, porque assim, o filme ele quase não mostra, né, a mesa posta em si, em tudo, mas quando eu comecei a assistir aquele filme, você sabe que veio um doce amargo na boca? Não vai dar spoiler da receita. Pois é. Agora eu vou ficar Mas curiosa. eu fiquei assim, eu me preocupei com a sugestão que eu ia fazer, mas afinal de contas é um prato bem típico americano. E a Patrícia, que esteve aqui nessa série com a gente, enriquecendo com os comentários, com o olhar da psicanálise. Muito obrigada por estar aqui, Patrícia. Eu que agradeço, né, a oportunidade, né, de conversar com vocês, né, muito rico, né, muito obrigada mesmo, né. Tão bom, né? As Virgens Suicidas é um filme também baseado num livro, e ele se passa num subúrbio americano, e ele é narrado, a história é narrada por um garoto, né? São um grupo de meninos que são obcecadas por 5 irmãs, são 5 irmãs que vivem num ambiente muito restritivo, muito rígido, né? Por causa do pai e principalmente da mãe. E como o nome mesmo diz, ele já dá um spoiler, né? Vai ter suicídio aí na história, né? E o filme, ele tem algumas coisas, uma narrativa às vezes não linear, que eu gosto muito, ele volta para o passado, ele apresenta as coisas de uma forma meio onírica às vezes, sabe? Ele não revela tudo, né? Ele é cheio de símbolos, eu acho, mas ele não revela, ele tem símbolos que mostram da rigidez da família, da necessidade das meninas de liberdade, da religião, que é muito forte ali, do conservadorismo americano, que também é muito forte, né? E ele tem uma estética muito bonita, né? Aquela vilinha que parece perfeita, aquela coisa do subúrbio americano, assim, né? E eu vou passar, sempre, como eu sempre faço, passar para o Rafael, porque assim ele complementa o que eu falo e corrige se eu falar alguma coisa. É muito interessante, Fátima, você falar dessa... até você tocou, você não citou, mas você tocou no ponto, que é a questão da fotografia do filme, como a fotografia, ela induz a gente a pensar em um universo meio idealizado. Sim. Aquela fotografia, parece que tem um véu ali na nossa frente, Isso. Um pouco pastel, uma cor de uma antiguidade, e aquela casa, aquelas meninas loiras, parece, né, perfeitinhas. Tudo perfeito, tudo tudo muito bonito, perfeito, casinha tudo de arrumado, boneca. né? Então, assim, digamos assim, é uma representação daquele subúrbio perfeitinho, daquele bairro norte-americano perfeito, né, com as figuras angelicais ali. E claro que o filme vai quebrando isso desde o início, né, quando a gente vê já uma primeira tentativa de suicídio logo no começo do filme, e a gente começa a perceber que aquele ambiente é muito opressivo, né? Então, tem alguma coisa muito errada ali dentro, mas é que nem você falou, a diretora parece que ela não quer nos revelar, ela quer nos fazer pensar, né? Ela quer nos fazer, a gente sai do filme pensando, né? O que levou realmente a tudo isso? Claro que tá na casa, a gente sente que aquilo tá na família, mas ao mesmo tempo não, os pais... Teria outra saída. Teria outra saída. E, ao mesmo tempo, ela não trata os pais como figuras caricatas, como figuras... Assim, que seria muito fácil explicar o problema
das Exatamente. meninas pelo pai, mas ela não faz isso, né? O pai é professor de matemática, a mãe é uma dona de casa, né? Perfeitinha, né? Exatamente. Uma vida linda, maravilhosa. Como é que você vai, né? Como é que aquela família tem um porquê de acontecer tudo que aconteceu? Né? Aparentemente as meninas tinham tudo, eram bonitas, eram saudáveis, tinham uma casa boa, uma vida boa, né? Não sofriam bullying na escola, tava todo mundo bem, né? E é engraçado porque esse filme, ele realmente ele mostra que até mesmo dentro da perfeição, né? Porque você fala, não, a mãe tem que ser rígida. 4, 5 meninas, né? Numa escola, uma, né? 13, 14, 15, 16, 17 anos, tudo, né? Lindas. Não, é proteção, né? Mas a proteção ao extremo, assim, uma coisa que meio que é até bonito às vezes de ver o cuidado que ela tem, mas ao mesmo tempo as meninas encarando aquilo de uma forma tão natural e todo mundo psicologicamente tão afetado, né? Então, eu acho que essa questão que você colocou, né, é importante da gente verificar, né? Novamente, é sutil, né? Como fazer esse ajuste, né? De como educar, de como oferecer um ambiente saudável para filhos, né? Então, não dá para largar demais, mas também não dá para ser excessivamente rígido. Eu acho que é essa a questão. O equilíbrio. Exato. Como é sutil isso, né? E acho que novamente traz para nós que a gente se pergunta, mas por que uma tentativa de suicídio ou por que um suicídio efetivado? Né? Ainda mais em jovens. Eu acho que isso também é uma questão que antes não se falava, acontecia, talvez em menor escala do que a gente tem visto nos últimos anos, né? Nessa faixa etária, né? Que é uma menina de 13 anos, né? Aqui, e até mais mocinhas, né? Mas antes, se acontecia, não era reportado, sabíamos muito pouco. Agora, nos anos para cá, a gente tem ouvido, né, na mídia muitas situações. Então, o suicídio tem a ideação suicida, né, aquela pessoa que pensa em como tirar a própria vida, pensa muito na morte de si próprio, né, pode chegar a efetuar ou não. Às vezes, uma tentativa de suicídio nem sempre, de fato, é querer tirar a própria vida, né? Às vezes é um pedido de socorro. Exato, né? é um sinal que algo não vai bem. É um pedido de socorro. Então, fazer essa leitura é extremamente importante, né? E, infelizmente, a gente tem as situações de suicídio efetivados realmente, né? Dentro dos jovens. Mas acho que o que mais caracterizaria para um jovem fazer isso, né, é a insuportabilidade do que está vivendo, né, e um pensar que isso não vai ter fim, né, que é muito próprio da adolescência e do jovem adulto. Tipo, está demorando para passar essa sensação ruim que eu sinto, essa angústia terrível, né, às vezes tem a ver com o corpo, com as transformações do corpo, nessa faixa etária, às vezes tem a ver com se sentir deslocado nos grupos, né, que também é uma outra coisa que para o adolescente, para o jovem adulto é extremamente importante, pertencimento a grupos, né, e às vezes tem a ver com o excesso, a rigidez vivida dentro de casa, né, por imposições dos pais ou porque tem alguns, como vocês trouxeram, tem alguns simbolismos aí, né, através da religião ou do militarismo, na casa do pai, que podem ser usadas de outras formas, não sempre precisam ser sufocantes. Exatamente. Né? Sabe, Patrícia, é isso que porque quando muitas vezes você olha para uma pessoa, você vê uma pessoa triste, né, uma pessoa que reclama da vida, uma pessoa que tem uma vida difícil, uma pessoa que tem alguns problemas, que ela demonstra isso, né? Uhum. E o que choca no filme é justamente aquela coisa da família perfeita, né, das meninas serem lindas, alegres, se darem bem na escola, sabe, com amizades, você entende? Que são pessoas normais, entendeu? Que hoje estão aqui rindo para você e amanhã, né, comete um suicídio, entendeu? Claro que é o que a gente vê muito isso. Esses dias para trás eu recebi uma mensagem de uma adolescente que, né, se suicidou, e horas antes ela estava brincando, rindo, sabe, com uma vida normal, e de repente, né, vai lá e tira a própria vida. E todo mundo fala, por quê? Isso então, você vê, a diretora consegue passar isso no filme? Sim, de uma ela forma não dá uma resposta, né? Não dá uma resposta. Que eu acho que é uma inquietação que nós temos mesmo, né? Às vezes não sabe o porquê,
não é? E tem coisas, claro, como você falou, tem pessoas que dão sinais, né? Que você está vendo lá que está uma depressão acontecendo, ou tem um bullying acontecendo, que é uma violência moral, né? Na escola, caracterizada exatamente por isso. Tem alguma coisa, ou é alguém, né? Um adulto, um adolescente ou um jovem adulto que tem alguma questão psiquiátrica anterior, né, que às vezes pode levar também ao suicídio. Então, quando a gente consegue ver alguns sinais, quando alguém consegue perceber, é buscar ajuda, obviamente, porque não vai dar para cuidar disso sozinho dentro do lar, né? A família não vai conseguir dar conta sozinha. Então, buscar ajuda especializada sempre, não é? Então, a gente tem os psicólogos especializados nisso, a gente tem os psicanalistas, né? E tem os psiquiatras, né? Se for um caso medicamentoso que precisa coadjuvante com a terapia, né? Estamos falando aí de quem está envolvido, né? Mas família, pais. Que é a identificação disso, sabe? Você identificar. Nem sempre é fácil. É muito louco isso, porque, gente, sempre. Você não identificava aquela família, né? E você vê pequenos sinais, a rigidez, né? Uma religião excessivamente... Você pequenos sinais. ver uma rigidez muito forte, mas se você não soubesse da história do Victor, você não imaginaria que ia levar aquele desfecho. Né? Ele tem aquela questão da... Isso não tem como você negar, porque isso está no filme, são opções que a diretora toma ali que são evidentes, né? Que nem eu falei. Quando tem a primeira tentativa de suicídio, que tiram a menina da banheira com os pulsos cortados, cai um santinho no chão, né? E tem um plano de detalhe do santinho, ou seja, isso não está ali posto à toa, né? Obviamente. Tem uma outra cena, quando o menino parece ser pequena, às vezes passa despercebido, mas também tem toda uma função ali. Quando o garoto vai... Durante aquela sequência da festinha, do porão, o menino pede para ir no banheiro, acho que pede para usar o banheiro e tal, e ele vai no quarto da menina. Sim. E a diretora passa pela parede, está cheio de mensagens, sinais religiosos ali. Cruz na parede. Você vê que ela está sempre buscando algum sinal religioso ali para nos dizer, olha, tem muita... tem uma carga religiosa forte ali dentro. Né? E aí isso vai culminar em uma coisa que eu acho muito curiosa até. Quando eu vou dar o spoiler aqui, não tem jeito, mas essa menina que tenta o suicídio, depois ela consegue se suicidar. E quando ela se suicida, que é uma cena muito forte, ela se joga em cima de uma grade. E ela morre de lanças. Ela morre deitada de barriga para cima e o pai corre para tentar acudir. Quando as meninas vão para fora da casa, junto com a mãe e junto com os meninos, e olham aquela cena, visualmente a Sofia Coppola ela reproduziu ali a imagem do Michelangelo da Pietà. Verdade. É a imagem de Pietà. O pai tá com ela. Só que ele inverte, não é a mãe com o filho, é o pai com a filha. Tanto é que o corpo dela está perfeitamente alinhado, de barriga para o alto, e o pai está aqui. E ela propositalmente ela capta aquilo como uma coisa até meio artificial. Porque como que a menina ficou ali? Realmente, né? Porque a Pietà. Você vê sangue Você ali, demora né? pra ver que sangue. Parece que beira uma coisa meio santificada. Angelical, só né? que é o pai Nossa, com a filha, verdade. não é a mãe com o filho que é no Pietà. Então olha. ela reproduz Pietà ali com o pai. Olha E aquilo isso. também me intrigou. Eu falei, meu Deus, mas por quê, né? Ou seja, a religião está muito presente ali naquele universo ali. A ponto de a gente ver uma imagem religiosa ali, né? Gente, quando você for ver o filme, olha, eu vou ver de novo só para rever essa imagem. Porque E é muito interessante, né? eu acho que, aliás, a direção da Sofia Coppola foi muito elogiada Muito segura, no né? filme, porque em nenhum momento ela mostra, por exemplo, eles na missa, na igreja. Não, exato. É tudo assim, com símbolos, né? É tudo assim. Não mostra religiosidade, né? De cara, assim, mas mostra tudo, como você falou. Quanto isso era forte. E a gente até pode arriscar aí, né, num sentido assim de obsessão, né? Que talvez tivesse uma obsessão sobre os símbolos religiosos. Sim, então, a religião perfeito. foi usada de uma forma equivocada, vamos dizer assim. Né? Se ela era para ter tido como uma referência, né? Ela foi excessiva a ponto de causar uma patologia. Mas você sabe que é interessante, né? Também, eu não sei se vocês notaram isso, que é a falta de sensibilidade, sabe? Quando os pais perdem, e quando as irmãs perdem a irmã mais jovem, e quando os pais, né, lidam com a morte da Você não vê ninguém chorando. Você não vê, sabe, aquela comoção, aquela, né?
Não sei. Então, frio, novamente, é um negócio né? estranho ali, né? Novamente, como viver uma vida normal depois de um acontecimento desse, né? Então, assim, falta palavras. Faltaram, né? É um negócio meio Falar estranho, sobre né? isso, né? Que talvez pudesse ter revertido toda a história, né? Se Talvez tivesse havido alguma conversa ali, algum diálogo. É um Né? negócio estranho, né? Aquela cena que o padre, por exemplo, vai na tratamento. casa e ele abre a porta, as meninas estão no quarto como se não tivesse acontecido nada. Nada. Ali, E o né? pai Ele vendo foi o para jogo. prestar o O pai vendo um jogo de conforto, né? beisebol. A né? única preocupação do pai é o comentar do jogo de beisebol. É muito maluco, né? É como se eles quisessem fingir que aquilo não aconteceu. aconteceu. Exatamente. Então, né, você vê novamente, parecia tudo um perfeito, só que faltava falar sobre as coisas, sobre os sentimentos, né, sobre esse fato tão terrível, né, que assola uma família, né. E também essa questão religiosa e proibição, parece que já está vendo o título, é As Virgens, né? São as meninas puras, né? Então, assim, já tem essa obsessão pela pureza, pela virgindade, pela, né? Enfim, eu acho que são coisas No que... entanto, que o que leva, né, ao desfecho final, que nós não vamos contar. Não pode contar, não. Posso contar. Mas é justamente isso, o fato de Da uma perda, delas, né, ter perdido a virgindade e ser tratada como uma anormal. Como se fosse né? você deixou de ser sagrada. Você agora. deixou de ser sagrada. Então você vai ficar escondida. Exato. Isso, Então você vai ficar escondida. E você vê louco, né, pesado, né, e está instituído aí a loucura dessa família, né. Sandra, que você não deixei você dar o spoiler, mas Difícil, qual né? é o tempero que você descobriu aí? É o que eu falo, aquele filme, quando ele começa, assim, que mostra aquelas 5 meninas doces, né, e depois você vai, o desenrolar do filme te mostra uma coisa tão picante, tão picante que eu falo, amarga, né? Sem Amargo, dúvida. com ácida, né, meu Deus do céu, eu fiquei pensando e eu lembrei logo de uma coisa que quando eu como, olha, encheu minha boca d'água. E esse filme, ele me trouxe isso muito, sabe? De você lembrar que nem tudo que é doce, ele pode ser tão, né? Ele pode ter aquela acidez, assim. E é óbvio que é um picles, né? O picles com uma mostarda. Eles usam muito isso, maionese de mostarda, né? Dentro né, das comidas americanas, né? Dos hambúrgueres americanos, das saladas americanas, eles usam muito picles. Essa conserva que eu falo, né? A conserva que você faz em casa. Eu achei bonito, porque é bonito, esse vidro é lindo por fora, só que é forte, né? Muito forte. E usa o açúcar para deixar ele... Deixar ele doce, né? Que eu falo que é muito isso, a mãe mascarar tudo, né? Como se estivesse tacando açúcar em tudo. E conserva, final, ela quer conservar aquela imagem. Mas, gente, olha, me arrepia, mas muito na hora que eu estava assistindo esse filme, eu falei, meu Deus, como me parece isso. um vidro de picles. Isso foi perfeito. Faz todo sentido. Sabe? E eu faria aquele vidro bem grandão, assim, eu colocaria na minha frente e comendo aos poucos, viu? Porque, olha, é louco isso. E sempre, e chama a atenção, né? Porque quando você... come, né? Quanto mais você come alguma coisa agridoce, mais saliva a tua boca, né? Mais vontade você tem de comer, né? E eu falo que é a vida delas, porque elas queriam viver de uma forma e a mãe não deixava. Visualmente uma coisa, né? Internamente outra, né? Exatamente, internamente outra. E essa receita de picles, olha, é muito fácil fazer. Você não tem noção como é fácil fazer um picles, uma conserva, gente. A receita vai estar no nosso blog, vai estar em todas as nossas redes, né? E é uma coisa legal de você ter na geladeira, né? Nossa, olha, gente, é para tudo. É para tudo. É para um lanchinho de pernil que você quer fazer, para um ovo mexido com picles ali no pão, sabe? Eu falo que picles ele serve para qualquer coisa, além de ser super saudável, né? Exatamente. Super saudável. O filme não é saudável, mas o comportamento da família não é saudável. Exato. Mas a receita você pode ter à vontade, mas eu falo que, meu Deus, como esse filme ele já me trouxe assim logo na memória esse paladar. E é uma coisa bem americana, né? Bem americano, nossa.
bem americano. Todo mundo acha que é alemão, mas não é. O Pix você podia ter trazido, Verdade. podia ter feito antes, né? Poxa, gente, tão fácil. Né? Vamos mexer com a culpa da Exato. Sandra e deixa ela. Gente, nada, eu sou bem tratada. Bom, gente, foi uma delícia. Embora a gente tenha falado de assuntos fortes, pesados, mas foi muito boa essas reflexões, esse papo entre a gente. Essa série foi muito enriquecedora para mim. Eu quero agradecer muito a você que acompanhou a série, né? E principalmente aos meus convidados aqui, né? Muito obrigada, Rafael, mais uma vez. Eu que agradeço, Fátima, pelo convite. Sempre um prazer estar conversando sobre cinema com você, aprendendo muito com vocês também. E agora vamos para a próxima, né? Vamos para a próxima. E deixa aí aí a sua rede para quem quiser conversar com você. Claro, é @RafaelAmaral82 ou no site palavrasdecinema.substack.com. Obrigada, Sandra, por participar de mais essa série, Nossa, trazer esse eu seu tempero amei. especial aí para nós. Eu amei. Foi muito difícil, foi complicado, porque alguns filmes aqui mexem muito com a gente, né? E, Patrícia, eu fiquei apaixonada pela sua visão sobre, né, a psicanálise e analisando todos esses filmes, viu? Imagina. Me deu um sabor especial obrigada. aqui para mim e para nós, eu acho, né, de maneira geral, e para vocês de casa. Mas as receitas que a gente escolheu também, eu acho que tem muita coisa a ver. Tem, bom. com certeza. Deixa aí o seu contato. Então, no Insta é Sandra_Romancini. Eu amo compartilhar com vocês as receitas, trocar ideias. Se tiver dúvida, pode, né, entrar lá que a gente eu estou disposta aí a trocar ideias de receitas com você. Se tiver alguma sugestão, também pode mandar, que eu adoro. Patrícia, muito obrigada. Foi muito bom, muito enriquecedor para nós ter você aqui com a gente nessa série, né? Esse seu olhar da psicanálise. Muito obrigada mesmo. E deixa aí os seus contatos. Imagina, gente. Eu que agradeço, viu? Foi uma oportunidade muito boa para mim também, não é? Poder veicular fora do consultório, né? Como que é o trabalho psicanalítico e principalmente com adolescentes, né? Que é o nosso tema desses episódios, né? Se vocês quiserem entrar em contato comigo, o jeito mais fácil é através do site do TRIEP, www.triep.com.br. Lá vocês procuram nos membros, tem meu telefone de WhatsApp e o e-mail, tá certo? E verifiquem os meus artigos também sobre adolescência e inclusive sobre jovens e o suicídio, no site do TRIEP. Obrigada a você que acompanhou a gente, que está aí seguindo. Siga as nossas redes, é tudo programa Temperos de Cinema. Você pode o site, o Instagram, o YouTube. E a gente vem aí com uma série um pouco mais leve no próximo mês. Esperamos, vamos correr um pouquinho, né? E vamos esperar que a Sandra traga alguma coisa para a gente degustar aqui, né, Rafael? Pode deixar que eu já Vamos entendi, ver, né? minha cara mestre. Obrigada a você também e até a próxima série.